relatório do Comiban, eles apresentaram que 89% dos obreiros pesquisados, eles falaram que tinham fortes disciplinas espirituais na questão de devocionais, leitura da palavra, serem pastoreados, antes de chegarem ao campo. Porém, ao chegarem ao campo, essa estatística, esse índice cai de 89% para 49%. Além disso, no relatório, eles também apresentaram que dos enviadores, 21% não se preocupavam com a disciplina espiritual dos seus obreiros. Outros 21% acreditavam que essa preocupação com a espiritualidade dos seus obreiros era a responsabilidade de uma liderança local, de uma liderança do campo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade no campo. Bora lá? Uma pergunta que pode surgir é: por que se preocupar tanto com a espiritualidade de um missionário no campo? Pois afinal ele já é missionário, ele já se preparou tanto, ele já se abriu mão de tanta coisa. Mas cada vez mais a gente tem visto que existem missionários que necessitam dessa preocupação, que eles precisam ser cuidados, precisam ser pastoreados. Mesmo na mentoria que fazemos aqui no Missionário, para alguns missionários, nas primeiras conversas que eu tenho, nas primeiras perguntas, uma delas é sempre: quem é seu pastor, qual é a sua igreja, quem te pastoreia, porque a mentoria, no meu caso, não vai tirar a necessidade desse missionário ser pastoreado. Eu vou estar mentorizando ele na área do projeto dele missionário, dele como missionário naquele campo, na parte emocional dele, em diversas áreas. Porém, a parte de pastoreá-lo não é minha responsabilidade, eu deixo bem claro isso. Por que eu estou falando isso? Porque senão a gente vai criar expectativas, mas muitas vezes o missionário ele está num campo que é fechado, que é perseguido. Então como é que ele vai ter um relacionamento com essa igreja local, vai ser pastoreado, como é que vai ser essa comunicação? Duas dicas que a gente sempre dá: uma é que ele tenha bom relacionamento com os missionários locais. Não importa qual seja o país que ele está, normalmente existe uma comunidade missionária em volta, naquele país, naquela região, então é importante ele ter uma comunicação com esses, respeitando sempre o protocolo de segurança que ele vai ter nessa região. Ou também, uma coisa que a gente já viu ser feita e é muito interessante, é esse missionário ter um acordo com alguma pessoa aqui do Brasil, por exemplo, e sempre ele trocar essas informações com alguns códigos, né? Eu lembro-me que algumas missionárias que conversavam, elas tinham alguns códigos. Por exemplo, quando ela descrevia algum versículo de encorajamento para essa missionária, ela dava uma receita e as medidas dos produtos da receita, dos ingredientes, direcionavam a qual livro, qual capítulo, qual versículo era para aquela missionária se sentir encorajada. Então até mesmo numa situação de muita perseguição, é possível uma comunicação, é claro que respeitando sempre os protocolos de segurança. Agora, se a gente está falando de um país mais flexível, que não há tantas regras rígidas contra o cristianismo, é claro que o missionário pode ter e faça isso, tenha um bom relacionamento com a sua igreja, junto a um celular, algum computador, alguma via de internet aí que ele consegue essa comunicação. E essa comunicação é muito importante, porque muitas vezes um missionário ele se doa muito, ele ministra muito, e uma das coisas que eu sempre pergunto muito para os missionários é: você tem de fato lido a Bíblia, ou você apenas tem lido a Bíblia para preparar discipulados, pregações, ou tirar dúvidas de novos convertidos, ou de ainda não convertidos? Você tem lido a Bíblia para você se alimentar mesmo, e mesmo assim você tem ouvido pregações. Isso é muito importante. Lembro-me que uma época da minha vida a gente estava tão correndo na missão, mesmo no Brasil, mas diante a uma agência, e muitas vezes eu chegava pra minha esposa e falava assim: vamos para tudo, vamos na igreja pra gente sentar e só ouvir a pregação, porque eu preciso ser alimentado, eu tô me sentindo fraco, né? E como é muito bom realmente ser cuidado pela sua igreja, pelo pastor, e ter uma boa palavra sendo um alimento mesmo espiritual forte, né, para as nossas vidas. É muito importante também a gente entender que mesmo às vezes sem o país ter uma certa perseguição, às vezes aquela região ela tem um certo isolamento, como por exemplo, eu tô numa tribo que é dias e dias de rio acima ou rio abaixo e não tem internet, não tem como. E uma coisa muito interessante é o missionário também ter uma rotina de devocionais. Isso não tira a responsabilidade dele, ele precisa ter essa responsabilidade. Aliás, é importante que ele tenha alguém para prestar contas, para ele saber quando ele está fazendo e quando não. Isso é muito especial, muito importante. Não é missionário sozinho, né? Não tem como. Mas quando há uma região muito isolada, é interessante do missionário ele aproveitar
cada oportunidade que ele tiver em algum contato com alguma pessoa mais experiente que possa acompanhá-lo, que possa pastoreá-lo, que possa acompanhar, ele sim ter essa experiência. Ele tem que ele mesmo fazer esse acordo, colocar na agenda. Olha, de tantos em tantos dias eu vou parar o que eu estiver fazendo, vou colocar na minha agenda que eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser ouvido. E isso é muito especial, isso é muito importante, isso alicerça muito, e digo que isso é uma alimentação e um fortalecimento para o qual o missionário que pratica isso, que se preocupa com isso, tem menores chances de voltar do campo ferido, doente ou antes, né, da hora. Aproveitando que a gente está falando dessas informações, eu me sinto muito abençoado por ser da igreja que eu sou membro da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Eulina, aqui de Campinas, São Paulo. E eu falo com muito carinho, eu amo demais a minha igreja. As pessoas, cada um que conheço, que conversamos, um encoraja o outro. Não é uma igreja perfeita, afinal eu tô lá, né? É simples assim, né? Não há igrejas perfeitas, mas é uma igreja de pessoas imperfeitas que buscam a Deus e são bênçãos para tá com o outro, né? E não tinha como não falar aqui do pastor Arno, alguém tão querido, tão amado, um coração enorme, a Lloyd, esposa dele, os filhos, os netos. A gente é abençoado por toda essa família, e eu não podia falar apenas de espiritualidade no campo sem de alguma forma aí citar o exemplo que eu tenho tido, né? E como faz bem não apenas para mim, mas para minha esposa, para meu filho, para minha família como um todo, e isso é muito especial. Então por hoje é só, pessoal, que Deus te abençoe. Se você curtiu o vídeo, clica lá no curtir, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, clica no sininho lá para você receber todas as nossas notificações. A ideia do Eu Missionário é justamente ser uma plataforma de ensino, tanto para a igreja local quanto para os vocacionados, e servi-los sempre que possível. As plataformas que temos usado para isso são nossas redes, são o YouTube aqui mesmo, e também no Telegram. Se você não conhece a gente lá no Telegram, entra lá, compartilha, tem bastante material já para você baixar e você tá por dentro de missões. Que Deus abençoe, gente. Até!